questão dos problemas ambientais está muito relacionado ao homem mesmo, né? Porque o número a população aumentou muito nos últimos 10 anos. E a necessidade de produzir mais alimentos, mais casa, mais hospitais, aumentou, triplicou, né? Mais automóveis nas ruas. Então, isso fez com que o aquecimento ambiental só ficasse pior, né? Travou? Não. Ah, Oi? desculpa, não, para mim tinha travado. E é isso, a população aumentou, então, isso, consequentemente, mais hospitais, mais casas foram sendo feitas, e aí o meio ambiente vai, né, pro pau. Legal, então você quis dizer que o aumento da população, né, isso até a gente estudou, né, que a partir da Revolução Industrial, a gente teve um boom no consumo, um boom nas produções, e automaticamente isso aumenta a necessidade, né, dos recursos naturais, e aí é a hora que a natureza ela sofre com os impactos, né, a sociedade vai aumentando, Poluição do ar, o consumo do solo, da água. É tudo diretamente proporcional mesmo, né, que vai acontecendo. E isso é algo que nós temos que estar conscientes para combater, né, no nosso dia a dia mesmo. Só que quando a gente fala de consciência, acho que também dá para a gente relacionar com a palavra ética, porque não tem como uma pessoa ter essa ética ambiental, essa consciência dessa como é que fala? Dessa relação que ela deve ter com o ambiente. Então, se a pessoa não tem consciência de quem é ela, do que é a natureza, do que é o meio ambiente, e do impacto que ela pode gerar, eu acredito que essa educação ambiental, essa ética ambiental, ela não vai existir. E é o que nós estamos tendo hoje em dia, né? Em questão das empresas, em questão do dia a dia mesmo, nós não estamos sendo éticos. E eu queria que o Derek falasse a respeito disso, né? Porque a Jéssica já comentou anteriormente. Então, se o Derek puder falar sobre essa relação, o que ele entendeu lendo o livro. Então, a ética ela surge diante de uma preocupação com o futuro do nosso planeta, com a existência equilibrada dos ecossistemas e com a sobrevivência dos homens. Ela tem como objetivo a preservação e a conservação do meio ambiente. O que seria esse preservar? Seria tornar intacto o bem da natureza, realizado de forma racional os recursos naturais para que a próxima geração possa usufruir dessa natureza. E pegando um gancho nisso, ao longo do tempo tivemos várias conferências para poder tratar um pouco dessa questão do meio ambiente, de preservá-lo e tudo mais. Uma das primeiras conferências foi em Estocolmo, em 1972, que discutiu a redução do uso de materiais tóxicos, a preservação do meio ambiente e o financiamento para promover ações em benefício do meio ambiente. Em seguida tivemos o Protocolo de Montreal, em 87, que foi assinado a fim de diminuir a emissão de gases nocivos à camada de ozônio, não só gases, mas diversas substâncias. Ele foi considerado bem sucedido, pois contou com a adesão de mais de 150 países. Em seguida tivemos a ECO 92, que veio para retomar os projetos estabelecidos na Conferência de Estocolmo. Depois dela tivemos a Rio+10, que teve a participação de 139 países, que reafirmaram a questão do desenvolvimento sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, que teve como principal resultado a Declaração de Joanesburgo. Documento que destacou problemas como a fome e a miséria, como principal problema a ser questionado na época. Em seguida tivemos a Rio+20, em 2012, que teve sua realização no Brasil e contou com a participação de 193 países membros da ONU. Foi a maior, a que mais teve países participantes até o momento. E ela foi criada para criar novas metas. Legal. Desculpa, a aula vai acabar em alguns minutinhos, vai cair aqui,
Eu vou mandar lá no WhatsApp para vocês o link, né? Vou mandar pela Flávia. E aí vocês retornam. Mas, para a gente não perder a linha de raciocínio, vamos fechar essa primeira etapa, né, da nossa aula. E aí vamos tentar ser um pouquinho mais breve para a gente fechar essa etapa. E aí depois a gente dá continuidade na segunda parte do conteúdo. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Tá. O Derek acabou de trazer informações extremamente relevantes. Foi muito bom, Derek. Parabéns pela parte quando você conseguiu trazer de uma forma bem detalhada e nessa linha de raciocínio mesmo das conferências, né? Que tinham mesmo esse intuito de integrar essa relação do homem, né, com o meio ambiente por meio de conferências que tinham essas tentativas, né, de minimizar essa problemática. Tá, vamos lá. Quero que vocês parem, reflitam no dia a dia de vocês agora. Vocês acham que essas conferências, de fato, vocês encontram o resultado delas no dia a dia de vocês? Tipo assim, poxa, eles fizeram uma conferência de Estocolmo, tinha tal objetivo, e eu consigo ver fruto dessa reunião, dessa conferência, no meu dia a dia. Vocês encontram, de fato? Na minha concepção, não. Uhum. Eu acho que eu tenho a ideia que para que seja resolvida essa questão, né, para mudar um pouco essa questão do aquecimento global, a questão do ambiente, precisa fugiu a palavra na mente agora, uma educação ambiental responsável, né? A gente precisa, eu acho que a princípio, assim, o que precisa mais precisa ser mais, o governo teria que ter um olhar a mais para isso. Nós sabemos que tem essas conferências, né? Tem algumas organizações que cuidam dessa parte, mas eu acho que não é chegado a nós assim de uma forma consciente. É claro que a gente sabe o que tem que fazer, né, para melhorar, não vamos ser hipócritas, mas eu acho que tinha que visar mais essa questão do ambiente, entendeu? Mostrar de fato o que está acontecendo, né, com o nosso território aí. E você, Derek, o que você acha que seria capaz de mudar esse cenário atual? Até se você puder falar também numa questão utilitária, de dia a dia, né? Porque a Jéssica trouxe algo importante, realmente precisa de uma necessidade, uma atenção maior do governo para essas questões, né? A gente pode olhar até para as nossas cidades mesmo, quantos projetos, quantas leis a gente conhece que preserva o meio ambiente num todo e quantos projetos que estão de fato agindo. Você olha para o seu bairro, para a sua cidade, são poucos projetos que a gente encontra. Por exemplo, aqui em Vila Velha mesmo, alguns projetos que nós encontramos são projetos criados por pessoas físicas como nós, não foi criado por nenhum órgão, não veio nada do governo, foram um grupo de estudantes que se reuniram em prol da limpeza das praias, que inclusive é algo que atualmente a gente viu, né? Saiu até uma notícia no Globo, no G1, né, sobre a questão do isolamento social. Com o isolamento social, falou aqui na reportagem que o lixo recolhido das praias do Rio caíram 91% durante a semana. Ou seja, eles recolhiam 120 toneladas de lixo durante a semana, agora eles estão recolhendo 10 toneladas. Então, olha que loucura. A gente vê que o ser humano não está na praia, o lixo automaticamente também não está. Então, a gente vê uma responsabilidade em cima do ser humano, né? Então, queria que você falasse, acho que você só tem 1 minutinho para falar a respeito disso. Pode começar. Então, concordo plenamente com o que a Jéssica falou, essa questão da educação ambiental, né? Porque sabemos que a educação ambiental é um poderoso instrumento capaz de acabar com a ignorância ambiental da população em geral e proporcionar meios e ideias para a superação dos problemas existentes entre proteção do meio ambiente e o progresso e o desenvolvimento de um país. Porque parece que as pessoas são meio ignorantes quando se trata de preservar o meio ambiente. É como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Tudo que ela aprende no dia a dia de como preservar. Porque acho que elas não pensam que o que a gente faz hoje com o meio ambiente vai acarretar severas mudanças para a geração futura e para o meio ambiente posteriormente. Então acho que a gente precisa sim fazer essa educação ambiental
Educação ambiental responsável. Ótimo. Eu acho que isso que vocês trouxeram foi extremamente relevante, e essa é a palavra mesmo, uma educação ambiental responsável e consciente, né? Porque esse é o objetivo da nossa matéria, trazer a consciência de vocês, estudantes, a nossa consciência para a gente olhar para dentro de si, melhorar no nosso dia a dia e automaticamente refletir isso no nosso cotidiano e na nossa profissão, que é extremamente relevante. Vai cair em alguns segundos aqui a aula, mas eu fiquei muito grata com o que vocês trouxeram. Realmente vocês leram o conteúdo. Fiquei triste com o resto da turma que não veio para a aula, mas espero que nessa segunda parte eles retornem. Enfim, eu vou... Professor, eu anotei aqui umas dúvidas, eu posso mandar no fórum depois para... Pode mandar no fórum, eu vou responder para vocês, ou senão eu gravo um podcast e mando no WhatsApp. Pode ser? Pode ser. Então tá, obrigada. Obrigada. Valeu, professora.